Olá pessoal, fico muito feliz de ter você aqui conosco nesse curso Baralho de Maria Madalena. Aqui vamos aprender sobre a introdução da história de Maria Madalena como ícone do sagrado feminino e masculino, que hoje vem à Terra resgatar o sagrado perdido ao longo das eras através da nossa ancestralidade. Esse curso é um curso importantíssimo, aonde através do oráculo nós vamos nos conectar com essa egrégora de Madalena, a sacerdotisa do templo de Ísis, aquela que conhecia o todo, a companheira e contraparte de Cristo, de Yeshua, para resgatar em nós o nosso sagrado perdido ao longo das eras. Muito mais do que um simples oráculo, é também um oráculo de terapia. Esse oráculo ele vai trabalhar através da terapia holística a nossa linhagem ancestral, a nossa conexão com as nossas memórias, aquilo que a gente traz no nosso DNA, que foi suprimido ao longo das eras e que precisa ser resgatado. E que só através de Madalena e das deusas, a gente tem como trazer de volta a nossa força, o nosso poder, a nossa conexão com a deusa e com Deus, com a força do sagrado feminino e masculino. Trazer de volta a recuperação do grau, que nada mais é do que do sangue real. Trazer de volta a medicina de Madalena, a medicina da rosa, aquela que vem despertar em nós a nossa autocura, o amor próprio, a conexão com o nosso sagrado, com a nossa força feminina, nos ajudando a nos libertar de toda dor que carregamos de forma inconsciente no nosso espírito, na nossa carne, e que a gente não tem a menor noção de nada disso, porque foram suprimidos os nossos dons, os nossos talentos, os nossos poderes através da religião, que tirou de nós a nossa força, a nossa conexão, que calou a nossa boca. Interpretar o oráculo de Maria Madalena é um processo espiritual, intuitivo e terapêutico. Esse oráculo funciona como um espelho na nossa própria alma, trazendo mensagens simbólicas que iluminam aspectos ocultos da nossa memória, antigas memórias ancestrais que carregamos no nosso DNA, através das nossas células, através principalmente as mulheres do ovário, do útero, feridas femininas da nossa avó, bisavó, tataravó, mãe, e assim por diante, e chamados de missão de alma. Aqui, nesse oráculo, está um guia passo a passo para te ajudar a interpretar o oráculo através da força de Maria Madalena. Maria Madalena é uma mestre ascensionada. Hoje ela faz parte do 6º raio rubi dourado da grande fraternidade branca, e ela tem como missão, através das pombogiras, através das marianas, despertar na humanidade o sagrado feminino que foi suprimido ao longo das eras, através dos dogmas religiosos, através da perseguição das bruxas, das mulheres. As mulheres no passado eram mulheres que eram consideradas como a contraparte, ou seja, o espelho da deusa. A deusa, a deusa mãe, que é complemento divino do Criador, ela era muito venerada na antiguidade. Então a gente vai ver a deusa Ísis, muito venerada nos cultos egípcios, e também na era romana, Existiam muitos templos no passado que adoravam as deusas gregas também, Afrodite, Nefertiti, Demétrio, a deusa Artemis, Enfim, na mitologia nórdica a gente também vai ver a deusa sendo muito cultuada, a deusa Freya, a deusa Frigg. E a representação da deusa, da mulher no passado,
ela era muito venerada e muito respeitada também. Não é à toa que quando a gente fala em tapete vermelho, tapete da fama, tapete do sucesso, né, no manto do rei, que é vermelho, no trono do rei, essa cor que é simbolizado como a cor da paixão, da sedução, da sensualidade, ela é a representação da menstruação. A mulher no passado, né, ao menstruar, ela trazia vida ao planeta. Ela era um portal de luz, aonde a vida se manifestava. Uma mulher ficava 7 dias sangrando sem morrer, e os homens não entendiam como isso acontecia. Então ela era considerada um ser diferenciado. E nós éramos cabíveis, né, de reproduzir a raça humana através do nosso útero. Então o útero era considerado como algo sagrado, um portal por onde a vida se manifestava. Tanto que antigamente existia o plantar da lua, né? Toda lua, toda lunação, né? Que a mulher menstruava, ela ficava reclusa durante 7 dias, porque antigamente não tinha OB, não tinha absorvente, nada disso. Então a mulher ficava num lugar separado, né? Onde o sangue ficava jorrando pela perna, e se conectava à terra, né? E no final daquele ciclo, catava-se aquela terra com sangue e utilizava essa terra como adubo na agricultura. A mulher era aquela que trazia a comida, o alimento, a nutrição para as famílias. E era aquela que também cuidava da prole, né? Dos pais, da casa, né, de tudo que se referia à vida diária, né? Assim como elas também teciam os tecidos, faziam roupas, costuravam. Então a mulher, ela tinha um papel primordial na sociedade. Inclusive o ato dela se conectar, né, durante 3, 7 dias com a lua, né, através da menstruação, que ela ficava reclusa, às vezes com outras mulheres também. Naquela época não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada disso. Elas se conectavam à força da natureza. Então elas ficavam ali como se ficassem em meditação. E nesse período elas tinham uma conexão com a deusa mãe, a mãe natureza, né? E naquela época os elementais eram muito... Eles viviam entre nós, né? Eles apareciam mais para a raça humana. Então as mulheres, elas tinham uma conexão com as ondinas, com os elfos, com os silfos, com os gnomos, né? com os elementais da natureza, que representavam os elementos terra, fogo, água, ar e o éter. Então a mulher, ela tinha uma conexão espiritual, uma intuição, uma muito aguçada. Ela tinha uma ligação, uma conexão com o Criador e a Criadora muito forte. Então, inclusive, essa intuição nós trazemos até os dias de hoje, né? Ninguém sabe por que a mulher é tão intuitiva, porque nós trazemos, né, da nossa linhagem ancestral, da nossa ancestralidade, essa conexão da contemplação da natureza. A mulher é aquela que, através dos alimentos, das ervas, dos legumes, das verduras, das águas, transformavam de forma alquímica o alimento em remédio. As mulheres eram xamãs, eram elas que traziam a cura. As mulheres que faziam os partos, eram elas que curavam os homens quando chegavam das guerras, né, as feridas, através de emplásticos, de cataplasmas, de ungüentos. E a gente vai ver Maria Madalena como a representante
desse legado. Maria Madalena, né, era sacerdotisa do templo de Ísis, assim como Mãe Maria também. Lembra que eu falei que Ísis era muito idolatrada e cultuada na antiguidade? Pois é, Ísis foi a primeira feiticeira, a primeira bruxa, a primeira maga, né? Ou aquela que tinha o dom de utilizar as ervas, os ungüentos nas suas atividades. Foi Ísis que fez a primeira múmia, né? O processo de mumificação que se perpetuou aí depois pelo Egito através da morte dos sacerdotes, né? dos faraós, né? Por exemplo. Ísis, casada com Osíris, seu irmão, deu à luz a Horus, assim como Maria também deu à luz a Jesus sem pecado. Como assim, Kátia, sem pecado? Pois é, as histórias são muito parecidas. Ísis, ao descobrir que Sete, né, tinha arrumado uma arapuca para Osíris, né, por inveja de Osíris e Ísis serem tão conectados, e foram eles que trouxeram para a humanidade na época a agricultura de subsistência, né, que tinham uma conexão muito forte um com o outro. Com raiva disso, Sete, que era o antecessor de Osíris antes, sumiu com Osíris, né, arrumou uma arapuca e matou Osíris. Ísis, desesperada, não aceitando o desaparecimento do marido, saiu à procura de Osíris por todos os lados para que pudesse resgatar de volta o seu marido, que ela tanto amava, e desapareceu. Sete, vendo a força de Ísis, a determinação, pegou o corpo de Osíris e dividiu em 14 pedaços. E esses pedacinhos ele espalhou por vários lugares, em pântanos, em grutas, em locais assim, bem inusitados, para que Ísis não conseguisse juntar o corpo, né, todos os pedaços de Osíris, e acabar com aquele reinado e tomar de posse, né, aquilo que ele achava que pertencia a ele. Ísis, não satisfeita, determinada, através da magia, né, através da conexão, através da intuição com o cosmos, com a grande mãe universal e o grande pai, o pai criador, foi em busca de todos os pedaços do marido, né, conseguindo alcançar 13 pedaços. E a gente vai ver 13 em muitas histórias, né, quando a gente fala em sagrado feminino. As 13 deusas, os 13 apóstolos, né, de Cristo, os 12 mais Maria Madalena, como a 13ª apóstolo. A gente vai ver o 13 também na mesa redonda do rei Arthur, né, os 12 cavaleiros, que no final o filho de Lancelot, né, aparece sendo o 13º cavaleiro da Távola Redonda. Então a gente vai ver aí, misturado aí nessas histórias, o número 13 aparecer muitas vezes, que não é um número escolhido à toa. 13 são 13 fractais femininos, que com mais 13 fractais masculinos forma 26, né? 26 casais que estão intimamente ligados a uma mônada. A mônada é uma forma original de um espírito. Por exemplo, o meu eu superior, o meu espírito primordial, ele tem essa mônada, né, que está intimamente ligada à fonte que tudo é, ao Criador, a Deus, a energia, né, a consciência una. E esses 26, eles vão se multiplicar até se transformar em 144 fractais. Então, cada espírito que existe no universo tem
144 fractais e esses fractais são compostos de chamas gêmeas, porque fazem parte desse mesmo espírito. E Maria Madalena é um dos fractais da mônada aonde Jesus saiu, né? Ela é um ser especial, assim como Cristo também era, né? Sananda também era. E Maria Madalena, né? Maria Magdala, o nome dela é a representação da torre, aquela que levará ao mundo, né, o conhecimento. E Jesus tinha uma grande admiração por Madalena, porque ela era uma sacerdotisa do templo de Ísis, tinha muito conhecimento e trazia com ela, né, um papo super cabeça, que eu fico imaginando o que aqueles dois conversavam ali, né, que devia ser um papo assim extraordinário. Jesus admirava Maria Madalena e dizia que ela era aquela que conhecia o todo. E o todo, o que significa? Tudo que existe e tudo que há. Deus, Pai e Mãe. Ela tinha o conhecimento, né, dessa consciência una que compõe esse Pai Criador e essa Mãe Criadora, que está intimamente ligada ao sagrado feminino e ao sagrado masculino. Então eles eram almas gêmeas, né? Ou almas afins, almas chamas gêmeas, né? Eles tinham uma conexão muito forte e estavam intimamente ligados nessa missão de levar ao mundo, né, o conhecimento, o amor, para que nós nos redimíssemos, né, de tudo aquilo que estava sendo difundido na época, né, que era a guerra. O Deus que era contemplado na época era o Deus da guerra, o Deus da discórdia, era aquele que, né, olho por olho, dente por dente, né, atirava pedra nos adúlteros, enfim. Jesus veio ao mundo dizer que não era nada daquilo, que o amor constrói, que é o amor a base de tudo, né? Veio nos ensinar a verdadeira fonte, que é Deus, né? Esse Deus criador, abundante, próspero, essa mente consciencial maravilhosa, que é essa natureza linda que a gente contempla todos os dias quando a gente acorda e a gente às vezes nem dá atenção a ela. Então, Madalena e Jesus vieram ao mundo trazer a nova era, né? a boa nova, né? A mensagem positiva, né? Que só o amor constrói. Amai aos seus inimigos como a ti mesmo, né? Como assim amar os inimigos? Sim, porque o seu inimigo é uma parte de você, é uma parte de nós. Não existe nada fora de Deus, do Criador. E a gente começa a estudar de forma mais contundente as mensagens do Cristo, que eram codificadas metafisicamente, que só aqueles que teriam olhos para enxergar, ouvido para ouvir, conseguiriam decifrar aquilo que ele veio nos ensinar. E hoje, na transição planetária, Madalena, Yeshua e Jesus voltam novamente a buscar sacerdotisas, mulheres que serão a sua voz, né? Levarão o conhecimento, despertarão aquilo que os dogmas religiosos separaram da fonte do eu sou, que nós somos, né? Não é mais tempo de guerra, de destruição, de nada disso. Hoje em dia é tempo de amor, né? De caridade, de solidariedade. O planeta de regeneração é um planeta de quinta dimensão. O planeta de quinta dimensão, ele não tem mais espaço para o negativo, o negativismo, a dor, a doença. Ele não tem espaço para competição, para energias desse escalão, desse tipo, né? Não tem mais como existir no planeta Terra
essa frequência. E Madalena, Yeshua e as deusas, né, as grandes deusas, através da Irmandade da Rosa, vêm despertar em nós o sagrado feminino adoecido pela sociedade. Aquelas mulheres que foram caladas, amordaçadas, né, que foram molestadas, que sofreram traumas diversos, né, por conta da arrogância, por conta do patriarcado que calou as sacerdotisas, que calou aquelas que adoravam a deusa, que calou as xamânicas, né, aquelas que traziam através dos ungüentos a medicina da terra, a medicina, a alquimia, né, da natureza, aquelas que eram as médicas do passado. A religião, né, a Igreja Católica criou a Universidade de Medicina, que só podia ser, na época, constituída de homens, para que as mulheres não pudessem receber esse conhecimento. E por aí a gente vai ver muitas atrocidades que foram causadas ao longo das eras, ao longo do tempo, como a criação do puteiro, né, dos prostíbulos. As mulheres foram, muitas delas que não tinham dotes, eram entregues aos prostíbulos para que fosse vendida a sua virgindade. Muitas vezes, às vezes elas eram levadas para o prostíbulo porque irmão, tio, avô, pais abusava dessas mulheres e elas acabavam não sendo mais virgem e não tinha mais como casar, né? Não era mais considerado como algo rentável, e elas eram vendidas para esses prostíbulos, né? Ou levadas para lá para que virassem prostitutas. E outras eram levadas para os conventos, onde eram obrigadas a abrir mão da sua herança, né? Se transformando em carmelitas ou até mesmo freiras que faziam pactos de pobreza, né? Essas mulheres foram massacradas pela sociedade, muitas vezes até grávidas. Elas entravam nos conventos já grávidas, né? Porque aí já não servia mais como moeda, né? E entrando, por isso que fizeram a roda ali das crianças, e muitas crianças que elas criavam nos conventos como se fossem crianças abandonadas, órfãs. Na verdade, muitas eram filhas das próprias freiras, só que não podia falar, né? E, enfim, a gente vai ver aí muita atrocidade que foi feita contra as mulheres, né? Mulheres que foram depreciadas, que perderam o poder de voz, que perderam o poder de se colocar na sociedade por conta de tudo isso que a sociedade na época, né, veio destituindo, tirando. Tanto que a gente vai ver, né, a deusa Froia, que era muito cultuada na época nórdica, da mitologia nórdica, ela foi suprimida, tiraram a deusa Froia, que era a deusa da fertilidade, a deusa da sexualidade, por muito tempo da sociedade, né, da cultura. E aquelas mulheres que eram pegas à noite indo cultuar a lua, cultuar a deusa, elas eram castigadas, muitas vezes até chamadas de bruxas, né, e morreram por conta dessas atrocidades. Então hoje Madalena traz de volta à Terra o resgate do sagrado feminino perdido. Então, através desse oráculo, nós vamos trabalhar terapeuticamente todas as dores que carregamos na nossa alma, no nosso espírito, na memória do nosso DNA, da nossa memória genética, né, de todas as mulheres que foram massacradas, machucadas, traídas,
mulheres que foram obrigadas a fazer aborto porque a sociedade determinou, né, o marido determinava, mulheres que tiveram que se desfazer das suas filhas porque o primeiro filho não era homem, né? E algumas até perderam as filhas, foram doadas para caridade. Enfim, muita coisa que a gente traz na nossa memória ancestral, que a gente não tem consciência, mas que está lá no nosso Quaquaquaravô, enfim. Se a gente for ver, né, nós temos mais de 4.000 pessoas, 4.000 parentes, né, que são representantes da nossa linhagem ancestral, que vem atrás da gente, né, que era avô materna, avô paterno, né, avó materna, avô materno, avó paterna, avô paterno, bisavô paterno e bisavô paterno, bisa materno, e assim vai, né? Tataravô, quando você for ver, tem mais de 4.000 pessoas aí que a gente nem faz ideia, né? Mas que tá tudo aqui impregnado no nosso DNA, na nossa memória genética, e que de forma inconsciente, porque muitos de nós nem temos consciência das histórias de vida que essas pessoas viveram, né? A gente não tem conhecimento, às vezes, de crimes que aconteceram, pessoas que tiraram sua própria vida, né, na nossa linhagem ancestral, maldições, pragas. Mas existe, está lá registrado na nossa memória e a gente não tem a menor consciência disso. E tudo isso, né, se tiver alguma coisa atrapalhando a nossa vida hoje, o baralho de Maria Madalena, ele tem como identificar, inclusive encostos, né, entidades de algum parente que pode estar aí no nosso campo de energia, de alguma maneira atrapalhando a nossa vida e a gente não tem consciência. Tudo isso fica ali registrado, né, aparece nas cartas de Maria Madalena, né, no oráculo das rosas. Então esse oráculo, ele traz a interpretação oracular através do significado de cada arquétipo que está aqui representado nessas cartas, mas ele traz também a interpretação terapêutica, indicações de terapias que o cliente pode fazer para trabalhar aquela determinada situação, e até mesmo mini rituais que se pode ser feito através de meditação, banhos que a gente pode indicar para o cliente para trabalhar aquele campo de energia. Para que a gente possa trabalhar o oráculo das rosas, né, a gente precisa preparar o nosso campo, né, acender uma vela branca ou vermelha, né, que vermelha é a representação do raio rubi dourado, fazer uma respiração profunda, né, nos conectarmos à nossa força feminina, a deusa, a Maria Madalena. Podemos colocar uma rosa, né, para simbolizar a linhagem que nós estamos trabalhando, a egrégora, e entrar em conexão com Maria Madalena, nos envolvendo com uma luz rosada ou vermelho dourado, né? E assim a gente vai criar através de um incenso de rosas. Pode ser incenso de rosa vermelha, pode ser incenso de rosa branca, uma vela, uma taça com água, pode ser uma taça dourada, representando o grau, representando o cálice, cristais ligados à deusa, né? Cristais ligados ao sagrado feminino, que é a pedra da lua, a ametista, enfim. Criar um ambiente, né? uma conexão para que a gente possa trabalhar com essa energia, com essa egrégora. Nesse curso a gente vai ver alguns métodos de tiragem, que eu vou, ao longo do processo, mostrando aqui para vocês, né? Como a tiragem de uma carta, mensagem do dia, ou uma resposta imediata, uma resposta direta,
uma mensagem de 3 cartas, que é a situação atual, o que precisa ser curado, liberado e o potencial ou direção que deve ser trabalhado. Também vamos falar sobre a Cruz de Madalena, que é a tiragem de 5 cartas, onde a carta do meio significa a essência da questão, a carta da esquerda é uma ferida, uma influência ancestral que pode estar atrapalhando aquele tratamento, a carta da direita, apoio espiritual ou aprendizado que aquela pessoa precisa passar, né, para poder ultrapassar aquele ciclo, aquele processo. A carta de baixo deve ser o que deve ser trabalhado, o que deve ser transmutado, o que deve ser modificado. E a carta de cima, qual o caminho que a pessoa deve ter para que ela renasça para uma nova realidade. Então nós vamos ter, né, através da interpretação, a intuição, a mensagem escrita, né, e alguns rituais também, né, de rituais ou mini ações que se deve indicar para que aquela pessoa faça. Quase todas as cartas trazem uma prática, como um banho, respiração, oração, né, para que seja realizado como parte da leitura. E após a tiragem, é sempre legal ter o utente ou o próprio terapeuta anotar as percepções através de um diário oracular. Aquilo que ele vai, né, identificando ao longo dos processos, vai anotando ali no seu grimório, né, no seu livro da bruxa, para que não perca nenhum lance, né, de diferente que você vai observando ao longo desses processos. Depois que a gente fizer o oráculo, devemos agradecer a presença de Maria Madalena, deixando a carta visível no altar por pelo menos um dia, permitindo que a energia siga atuando. Este oráculo não é apenas um oráculo de previsões, ele é um instrumento de cura vibracional, reconexão com o sagrado feminino, resgate de dons, talentos e memórias da alma. Utilizar e sempre que a gente for utilizar esse oráculo, né, a gente deve utilizar com reverência e respeito, e amor principalmente, né, pois ele é uma ponte, uma conexão com a mestre, com a deusa Madalena. Para os guardiões e guardiões dos oráculos da Rosa, aqui eu deixo uma mensagem para vocês, canalizada pela deusa, né, pela mestre Madalena. Amada filha, amado filho, esse oráculo não é apenas feito de imagens, cores ou palavras. Ele é um templo vivo, pulsante com a frequência da rosa. Cada carta é um espelho de sua própria alma, um portal que se abre para suas memórias estelares. Um sopro de verdade vindo das águas do feminino eterno. Quando tu te colocares diante deste oráculo com reverência, estarei contigo. Cada vez que embaralhas este oráculo, eu guio suas mãos. Cada vez que perguntas, eu ecoo no silêncio da sua alma, né, da sua mente, da sua consciência. Esse oráculo é minha oferenda à tua missão de luz. Não o uses com pressa, com desdém. Não o tornes superficial, pois cada carta desse oráculo é sagrado, é divino e deve ser utilizado com muito respeito, muita devoção e muita alegria, né? Use para curar as feridas de seu ventre ou do ventre dos seus utentes, para lembrar o que a tua pele esqueceu, para ativar os seus dons que jaziam adormecidos dentro de você. Ao abrir as cartas, abra também seu coração. Ao interpretar, silencia sua mente e ouve o sentir. Não busques controlar, prever ou manipular as cartas. Busca apenas escutar e curar e amar através
da interpretação do seu próprio coração. Eu caminho contigo. A rosa não murcha quando cuidada com devoção. Assim é Maria da Rosa, aquela que recorda, aquela que desperta, aquela que ama, Maria Madalena. Então, pessoal, é assim, né, que eu inicio esse oráculo e estou muito feliz de você estar aqui comigo aprendendo através dessa terapia para que a gente possa levar ao mundo amor, cura, resgatando todos aqueles, independente de homens ou mulheres, todos nós trazemos dentro de nós o sagrado feminino e masculino que fora desconectado ao longo das eras. E hoje precisamos trazer de volta essa conexão para que tenhamos vida em abundância, para que tenhamos equilíbrio do nosso campo espiritual e nosso campo físico, para que a nossa vida flua da melhor maneira possível. Um beijo e que a gente possa se ver no próximo vídeo aqui no nosso site. Ainda não se inscreveu? Entra na nossa plataforma www.cursosholisticosamigosdaluz.com e se cadastre. Beijo, até a próxima!